Mis queridos, que bueno estar aqui com ustedes para compartilhar a sacrossanta palavra do Senhor, para aprender mais sobre o conselho de Deus para nossas vidas. Um crente que ama a palavra de Deus é um crente diferente. É um crente que ele amor a sua palavra hace com que busque ser hacedor de la palavra, cumpridor de las escrituras, um seguidor de Cristo. É uma pessoa diferente em sua forma de falar, em sua forma de actuar, de reaccionar delante de muitas ações deste mundo, de sua própria natureza, del diabo. E aí é um crente que está sendo edificado, alimentado, fortalecido e, por lo tanto, um crente listo para a batalha espiritual. Fuimos chamados por Deus para ser soldados de Cristo Jesus. E o soldado não desiste. O soldado, mesmo sendo herido nesta vida, é um soldado que sigue adelante, porque sabe que ele general que está delante do exército nunca perdeu em batalha e sigue nos dando vitória e vitória dia após dias. Temos vitória nele, Senhor Jesus Cristo. Queridos, hablamos semana passada sobre a importância de suportar uns a los outros. E quedamos em uma primeira parte. Vamos dar continuidade a este tema de suma relevância para toda a igreja do Senhor Jesus. Por lo tanto, invito-los para abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Epístola do apóstolo São Pablo a los Efésios, capítulo 4. Os irmãos encontraram, digam amém. Verso de número 2, queridos. Antes, vamos ler o verso de número 1. Versículo 1 diz: Eu, pois, preso en el Senhor, os ruego que andeis como es digno de la vocação com que fuiste chamados, com toda humildade e mansedumbre, soportando-os com paciência los unos a los outros em amor. Queridos, vamos dar continuidade a este tema, suportar. Quando hablamos de suportar, hablamos de sobrellevar a carga uno de los outros. Hablamos de ter paciência, de aguantar as consequências, as coisas que não nos agradam, e ser um suporte para aqueles que são débiles em la fé. E, queridos, hoje vamos tratar sobre como devemos suportar a los demais. Primeiramente, queridos, quando meditamos em suportar a los demais, devemos estar em uma posição de examinar a nós outros mesmos. Por que isto? Porque algumas pessoas chegam a encontrar várias pessoas que calificam-las como pessoas insuportáveis. E, na verdade, quem é insuportável é a pessoa. Então, por isso é muito importante autoanálise, estudo de suas qualidades, de suas virtudes e de seus defeitos. Porque, como seres humanos, temos qualidades e temos virtudes.
E aí devemos poner em uma balança as virtudes e os defeitos. Os defeitos não podem sobreponer-se às virtudes. Mas quem está em Cristo, as virtudes dele crente, produzido por ele fruto do Espírito Santo que controla nossas vidas, a partir do momento de nossa decisão de servir e seguir ao Senhor, então devemos poner nossa vida em uma condição que seja dominada por ele Espírito Santo, porque se nossa natureza humana se sobreponer a nossa natureza espiritual, estamos derrotados espiritualmente. Mas, quando meditamos em la palavra, em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, vai falar dele fruto do Espírito Santo e de suas virtudes. Observe, abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz: mas ele fruto do Espírito eis amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra tales coisas não há lei. Então, queridos, meditemos bem. Se nós outros está faltando paciência para suportar a los outros, então está faltando em nós outros uma qualidade muito importante do fruto do Espírito Santo chamado paciência. E é esta paciência que Pablo, ademais de ser inspirado por ele Espírito Santo e falar sobre estas grandiosas qualidades dele fruto do Espírito Santo, ele chega a dizer em Efésios capítulo 4, versículo 2, que já leímos, pero pido a atenção de los hermanos a este versículo, que disse que com toda humildade e mansedumbre, suportando-os com paciência, que és uma virtude del fruto del Espírito Santo. A pessoa que chega a dizer que ele fruto, o Espírito Santo tem 9 frutos, pero não, a Bíblia habla de solamente fruto, pero este fruto, que está em singular, se desarrocha em 9 virtudes, e dentre desta 9 virtudes está o amor. E observe que Pablo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele vai falar sobre o amor, ele vai falar que o amor é sofrido e é paciente. Ele todo suporta. Então, estamos falando aqui, queridos, sobre examinar nossa própria vida. E para isto, eu quero chamar a atenção de vocês para ler em Mateus, capítulo de número 7, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 7, e o versículo de número 3, vai dizer: e por que mirais la paja que está en el ojo de tu hermano, e não echas de ver a viga que está em tu próprio ojo? E, queridos, observe que para mirar o defeito de los demás é muito fácil, pero parece que nos olvidamos de mirar nossos defeitos. Para suportar mis hermanos, para suportar mis familiares, para suportar minha esposa, meu filho, minha hija, meu yerno, para suportar a los hermanos, a los cooperadores, a los obreiros, tenho que primeiramente mirar mis faixas. Porque às vezes eu estou exigindo que o hermano seja perfeito, mientras eu sou imperfeito. Então, por isso que é muito importante, antes de você suportar a los demais, fazer uma análise. Porque aqui Cristo advierte ele juzgar a los demais. E ele habla de algo, queridos, que é assustador.
é que alguém pode mirar a paja que está no ojo de seu irmão, pero não mira a viga que está em seu próprio ojo. Quantos dizem amém? Então, isso aqui é uma advertência do Senhor. Se você quer suportar a los demás, primeiramente, haga autoanálise, exame, ou examinar, que é o quê? Investigar. Eu vou investigar, eu vou analisar como eu estou me procedendo como cristiano, como seguidor de Jesus, como meu exemplo. Porque hoje eu estava falando com minha esposa e disse, que coisa linda é ser um seguidor de Jesus. Que lindo é seguir o exemplo do maestro, pero não é fácil. É um preço que Cristo chama de renúncia. Você a ser uma renúncia de si mesmo para que a vontade de Deus prevaleça em sua vida. Porque quando chega o momento de você reaccionar por uma ação de um terceiro, ou de uma pessoa que você às vezes nem conhece, e você tentar reaccionar. Por exemplo, uma pessoa chocou seu auto, atrás de seu auto. Por exemplo, a pessoa que chocou em seu auto estava totalmente errada. Então, se você salta como cristiano, e você tem que pensar, eu sou seguidor de Jesus. Eu não conosco esta pessoa, não sei o problema que está passando, não sei o que passou, a falta de atenção que chocou meu auto. Eu estava correto, pero a pessoa errada. Pero aí vem a sua paciência de suportar e de remediar a situação, porque já vi, queridos, grandes crimes em trânsito por falta de paciência de suportar. Então, queridos, vamos a ser exame, vamos a ser escudrinhar com diligência nossas vidas. Como eu estou à luz da palavra do Senhor, eu estou procedendo dentro de meu trabalho como cristiano. Há pessoas que hasta em la caixa, quando se encontra, como que queda se ocultando para não saludar o irmão, para não escutar aquele saludo especial. Paz do Senhor, irmão, irmã, querido, querida, conforme você queira descer. Paz do Senhor. Há pessoas que têm vergonha, não, irmãos, de saludar seu irmão. Mas por quê? Será que a pessoa no trabalho, em la caixa, no comércio, em la escola, não dá testemunho de seguidor de Cristo? Está faltando algo a esta pessoa? Então, queridos, se não puedo suportar a mis hermanos, é óbvio que eu mesmo estou mal. E talvez tão insuportável como estes. Se não aguento, meu irmão, uma faixa, equívoco. Mire, queridos, ustedes e eu estamos bajo a extrema paciência de Deus. Se Deus não tivesse a paciência com nós, não estávamos mais aqui. Pero estamos bajo esta paciência divina. E esta paciência divina, quando decidimos seguir a Cristo, nos contagiou com esta paciência de suportar. Muitos divórcios hoje, muitos matrimônios que entram em um estado de separação, em um estado de divórcio, é porque já não tem mais paciência um para com ele outro. Não tem calma, não responde bem, não contesta bem um ao outro. Entra em um estado de conflitos. E a sociedade em si, querido, é uma sociedade de conflitos.
conflito de busca de posição, busca por ele poder, busca por ele dinheiro, busca por las coisas efímeras desta vida. Pero fomos chamados para marcar a diferença nesta vida. Quantos dizem amém? Observe que em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 15, Pablo exorta a igreja a examinar a nós outros mesmos. Ele diz assim: examinaos a vosotros mesmos. Que hago eu, queridos, que irrita, que molesta, que ofende a minha família, a meus companheiros de trabalho, a meus companheiros de escola, a meus hermanos, a minhas irmãs, a meus companheiros de la lista de culto? Queridos, que estou fazendo para molestar os demais? Para ser uma pessoa molesta? Observe que ustedes utilizam muito aqui quando vai pedir um favor, alguma coisa, e diz assim: perdão por las molestias. Algo que os brasileiros não fazem. Pero ustedes aqui têm esta costumbre, já de antemano decir a pessoa: eu não estou molestando, não quero irritá-lo ou irritá-la, eu estou pedindo um favor, e usted tem esta, eu miro aonde passo aqui, perdão por las molestias, perdão. E, queridos, este examinar é nós outros analisar se estamos sendo nossas atitudes moléstias para os demais. Observe, queridos, que a palavra do Senhor nos ensina a ser pessoas pacientes, calmas, tranquilas e templança, domínio em nossas ações, em nosso hablar. E às vezes vem lá a pergunta: sou consequente em minhas atitudes? Condeno em outros as qualidades negativas que eu mesmo possuo? Espero que as condutas de ellos sejam melhor que a minha? São perguntas que devemos analisar. Mira o que é que disse Pablo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 3. Gálatas, capítulo 6, versículo 3, diz assim: porque ele que se creesse algo, não sendo nada, a si mesmo se engana. E, queridos, às vezes aplicamos e desejamos uma conduta de outras pessoas ilibadas em que nós outros não temos condição de chegar ou de chevar, se torna um peso. Pero nós outros estamos caminhando aqui para seguir os passos de Cristo. De Cristo. Quantos dizem amém? Outra advertência à luz da palavra do Senhor, como devemos suportar, ademais de fazer uma análise, a primeira posição nossa é fazer uma análise de nossa vida. Porque você mira a pessoa e diz: que pessoa insuportável, molesta, que pessoa que não suportamos, não aguentamos esta pessoa. Pero às vezes é nós outros mesmos que estamos em um estado de insuportável. E aí não suportamos a nada. A nada. Segunda advertência é a ser nossa parte. Quantos dizem amém? Às vezes esperamos e quedamos naquele estado de inércia, esperando que a outra parte haga sua parte e nós outros quedamos omissos. E aí vem uma advertência em las Sagradas Escrituras, que quero chamar a atenção, preciosa atenção de ustedes, em Mateus, capítulo 5, versículos de número 21
hasta o versículo de número 24. Quero meditar com ustedes em las palavras, em las advertências do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo de número 21, disse: oíste que foi dito a los antigos, não matarás, e qualquer que matares será culpável de juízo. Pero eu os digo que qualquer que se enoje, não é matar, se enojar, está sendo uma advertência da ira, contra su hermano, será culpável de juízo. E qualquer que diga nécio, a su hermano será culpável ante el concílio, e qualquer que lhe diga fato, quedará exposto ao inferno de fogo. Verso 23. Portanto, se traz tu ofrenda al altar, e achí te acuerda de que tu hermano tiene algo contra ti, deja achí tu ofrenda delante del altar e anda. Reconcilia-te primeiro com tu hermano, e então vem e apresenta tu ofrenda. Haga sua parte. Qual é a causa, querido, exata de meu problema com este hermano ou com esta irmã? Você antes tinha relacionamento, uma comunhão, algo surgiu em que vino o conflito. E aí você tem que parar, meditar e dizer qual é a causa que me apartei de meu irmão, de minha irmã, que tinha uma consideração, um amor, um carinho por ela. E agora estamos distantes. Que é hecho para remediar este problema? Haga sua parte. Deus não vai fazer por você. Você tem que fazer sua parte. E aí está o difícil, pero não impossível. Seguir a Cristo é um desafio, pero é glorioso, porque há resultado lindo no final. Aleluia. Que bueno, querido, é seguir o exemplo de nosso Maestro Jesus. Leia também em Mateus, capítulo de número 18, amados. Mateus 18, verso de número 15. Hasta o versículo 17. Las palavras de Jesus. Observe que aqui não é as palavras, a consideração, ou lo que testigo mirou. Não, aqui é ipsis literis. Ou seja, de la forma como Cristo falou, Mateus escreveu. E aí disse Jesus: portanto, se tu hermano peca contra ti, vê e repreende-lhe, estando tu e ele solos. Se te oyere, has ganado a tu hermano. Mas se não te oyere, toma a contigo, a ou dois, para que em boca de 2 ou 3 testigos conste toda palavra. Se não los oyerem a estes, dilo a la igreja. E se não oyere a la igreja, tem-lhe por gentil e publicano. São pessoas que não são remediáveis. Há pessoas assim, não? Há pessoas que falta Cristo ser engendrado nesta pessoa. Esta pessoa, às vezes, está na igreja, pero aún falta compromisso sério de ser seguidor de Cristo Jesus. São pessoas que não escutam a nada, não obedecem a nada, não têm suposição, como dizer assim, eu sou assim, eu não sou hipócrita.
Verde é verde, amarillo é amarillo. Celeste é celeste, blanco é blanco. Esta é minha forma, pero não é sua forma. É a forma de Cristo em sua vida. Porque se ponemos dizendo, este é meu caráter, esta é minha forma, aí, querido, está difícil. Porque Pablo chega a dizer que sentia dolores como uma mulher que estava para dar a luz. El parto, não? El dolores, as consequências, para que Cristo fuera formado em uma vida. E uma vida em que Cristo está formado é uma vida que não domina sua vontade. Pero a vontade de Deus é que domina este ser. Então, se não é você dizer, não sou hipócrita, esta é minha forma, esta é minha... Não, você está em la forma de Cristo, em la forma do Espírito Santo, em la forma dele alfareiro, porque ele, alfareiro, é que moldeia nossa vida e nosso caráter, para reflejar o caráter divino em esta terra. Aleluia, aleluia. Que coisas, não é, irmão? Sublime e santa. Deus chama um pecador, chama uma pessoa que não tinha nenhuma fama linda nesta sociedade, uma pessoa chueca, totalmente dominada por ele mundo, por sua natureza, mas viene o Espírito Santo, entre nesta vida, transforma esta vida. Agora não é ele eu que domina, não, meu eu é descentralizado de minha vida, e quem queda no centro de minha vida é ele, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora não hago o que quero. É por isso que Pablo diz que estou crucificado em Cristo. E quando estamos crucificados, querido, aí, ele move, a atitude, a ação é de Deus. É Deus que peleia por nós outros. Quantos dizem amém? Aleluia. Eu disse Mateus, não, irmãos? E aqui, capítulo 18, 15 a 17, observe que há pessoas que são irreconciliáveis. Há pessoas difíceis, pessoas que às vezes passam anos na igreja e não cambiam. Pessoa que sempre está apontando as faixas, os defeitos de los demás, pero cheia de defeitos. Tanto defeito que se ella mirasse os defeitos, não hablaria de nada. E quedamos, queridas, às vezes assustados, porque são pessoas, às vezes, usadas por el diabo para hacer cair outras. A pessoa que vem na igreja, está aqui bem com todos, passa o tempo e diz, mira, esse irmão, esta irmã, que língua. Habla de todos, menos de ele. Não? Habla del pastor, de los hermanos, de la iglesia, del trabajo. Haga sua parte, querido. Haga sua parte. Se você fazer sua parte, glória a Deus. Que você pode dizer, pastor, eu busquei, pastor, reconciliar com este irmão, com esta irmã, pero ela não quis. Você hizo sua parte. Deixe-la com Deus. Se ele ou ela não lhe escuta, não lhe dá atenção, não quer a reconciliação, querido, querida, não quer de triste não, esteja isso sua parte de reconciliar com este irmão, com esta irmã. Então, se não lhe escuta, e se a coisa é grave, você tem que comunicar à igreja, para que a igreja tome as devidas providências. Quantos dizem amém? Não ocultem, porque se você ocultar, você vai pecar por omissão. E aí está o peligro, porque você vai ser partícipe de um pecado.
Se algum irmão há pecado contra outro, é necessário tomar os passos indicados por Jesus. Ele suportar não significa suportar pecados e ignorar a disciplina. Preste bem atenção. Se el hermano, a irmã chega me comunicando sobre algo que aconteceu, eu, irmão, não sou onisciente. Eu vou escutar e não vou aplicar a disciplina por causa de sua palavra. Agora, se confiesa, se diz a verdade de lo que aconteceu, espere, que a disciplina é para todos. Quantos dizem amém? A disciplina é para todos. Eu não passo mano em cabeça de nada aqui, queridos. Sabe por quê? Porque senão eu vou prestar conta a Deus. Então, se você não tem esse pastor com esta qualidade, graças a Deus, não que disciplina a todos. Agora, eu tenho que tratar ele tema conforme a confissão de cada um. Quantos dizem amém? Porque, às vezes, a pessoa chega e diz, eu vou enganar ele, pastor, pero não engana Deus. Não engana, pode enganar os irmãos. A igreja não é onisciente, pero a Deus, nada engana a Deus. Quantos dizem amém? Então, se suportar não é sinônimo de suportar pecados e ignorar a disciplina, porque aí vamos entrar no pecado dele sacerdote ali. Sermos tolerantes demasiado, então se cobrir pecado, defeito, não é para com nós outros. Terceira observância para suportar a los demais é estimar al hermano como superior. Que coisa! Porque a sociedade aqui, queridos, predica ao contrário. E você cresce nesta sociedade querendo ser ele primeiro, o melhor, ele abandeirado, não? Quando está nele segundo, está no terceiro aqui, às vezes na foto, ele bandeirado está bem contente, recontente. Quem está ao lado está com a cara bem feia. Dizem assim, Jô era para estar com esta bandeira. Primeiro, lo mejor. A sociedade predica isto, a superioridade. Você tem que estar superior. Todos têm que dar atenção a você. E você não pode dar atenção aos demais. Queridos, temos que reconhecer nossas próprias fraquezas e debilidades humanas. É importante, porque você não é um super-herói. Você é um ser humano. E ser humano tem uma natureza que tem que sepultar-la todos os dias. Quantos dizem amém? Há que sepultar esta natureza. Senão não vamos chegar. Vamos desistir. Não vamos continuar. Não vamos perseverar. Se não vencer esta natureza. Leia, por favor, aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3. Abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3. O que é que disse, queridos? Nada hagas por contienda ou por vanaglória, ante bem com estimando cada um a los demais como superiores a ele mesmo. É difícil. Pero Cristo disse que vino a servir e não ser servido. E quem é maior? Quem serve ou quem é servido? Cristo disse que vino servir. E quando Cristo mostrou um grande exemplo, quando agarrou, não, irmão, la vasija com água, um pañuelo, não, para secar os pés, lavar os pés de seus discípulos. Pedro disse, não, Senhor, a mim não lava os pés.
Pedro não suportou Cristo lavar seus pés. Pedro não suportou prender a Jesus. E quis matar, porque a espada era nele coeixo. Pero aí se esquivou, aí foi lá a orelha. Pero senão, a história era que Jesus não tinha restituído uma orelha, mas sim ressuscitado. Porque há pessoas assim, não é, irmão? Quer matar. Quando os samaritanos não recebiam a Jesus, os discípulos quiseram o quê? Senhor, mira, Juan. Considerado ele apóstolo, dele amor. Senhor, o que é que é? Oremos e descenda fogo do céu e deixa todos esses samaritanos aí? Não. Suportar. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Não hagais nada por contienda ou vanaglória, antes bem com humildade, estimando cada um a los demais como superiores a ele mesmo. Glória a Deus. Que bueno, queridos, es meditar em la palavra del Senhor. Reconozca suas fraquezas e suas debilidades humanas. Porque se você se considerar superior, você não suportará, não aguentará os demais. Por suas debilidades e por suas fraquezas humanas. Recordemos sempre que ter amor és sofrido em todo. Ter amor é creer-lo em todo, esperar-lo todo, suportar-lo todo. É o que disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Quarta advertência para que podamos suportar a los demais é perdonar para ser perdonado. Quantos disse amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. Versículo de número 13. Não sei se poderia dar aqui um microfone, irmão, para o irmão Davi estar lendo os versículos, porque facilita hasta para minha garganta, não? Este frio massacra um pouco. Colossenses capítulo 3, versículo de número... Leia primeiro o versículo de número 12, para você compreender bem. Versículo 13 e o versículo 14, por favor. O que é que diz? 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Glória a Deus. Queridos, se recordarmos sempre a paciência de Deus para com nós outros, ou seja, ele suportar divino para com nós outros, que aun sendo pecadores, ele nos ama, ele mirou para nós outros, nos ha chamado. Se ponermos sempre em mente este recordar da paciência de Deus para com nós outros, da extrema paciência de Deus, vamos suportar mais. Vamos suportar mais.
E aqui, queridos, algo muito sublime, a forma como o Espírito Santo guiou Pablo para orientar os hermanos em Colosso, os hermanos da igreja, a los colossenses, quando ele disse vestios, ele habla aqui de uniforme de quem serve a Deus, de quem caminha com Deus, de quem realmente foi transformado por Ele, Senhor. Aí ele chega a dizer, vestios, pois, como escorridos de Deus. Eu creio que você está aqui porque és um escorrido de Deus. Você está aqui porque és uma escorrida por Deus. Foi Deus que elegeu a nós outros de estar aqui, de compartilhar desta família de Deus. Santos e amados, de entranhável misericórdia. Pablo está dizendo assim, queridos, vocês têm que ter misericórdia para com os demais. De benignidade, de humildade. Aí o verso, aí diz, de mansedumbre, de paciência. Suportando-os uns a outros e perdonando-os uns a outros, se algum tiver queixa contra outro, de la maneira que Cristo os perdonou, assim também hacedlo vós outros. Que coisa, não é, irmãos? Pablo chega a um nível espiritual sublime. E que nível? Perdonar a los demais como Cristo nos ha perdonado. Se nos olvidarmos, querido, destes princípios bíblicos, quedará difícil a caminhada espiritual para o cielo. Contemplamos pessoas conflitivas, peleadoras, insuportáveis. Pero que Cristo supo levar estas pessoas. Aleluia. Haga sua parte. Perdone. Mas, pastor, eu fui herida. As palavras que chegaram foi forte. Pastor, eu tenho em mim um WhatsApp, pastor. Está aqui a mensagem. Borre este mensagem. Este mensagem não serve. Não. Quando chego na palavra, querido, contra mim, eu borro esta palavra. Quando eu miro que é uma palavra heriente, eu não deixo em meu celular, eu borro. Eu quero guardar as coisas buenas. Jesus nos ensina a viver como estivesse aqui, quando predicasse, quando viviste entre nós outros. Perdonar para ser perdonado. E a oração, né, Padre Nuestro, né? Você chega a confessar, perdona-nos, ou perdona-me, como eu perdono a los que me ofendem, que me lastima, que habla de mim. Hablaram de Jesus, irmão, por que não vai falar de nós outros? Somos mais lindos? Hablaram de Jesus? Aún hablam de Jesus? Não hablar, queridos, quem tem língua, habla lo que querem. Agora, ele crente que tem a língua santificada, não habla lo que querem. Perdone. Quantos dizem amém? Amém? Perdone. Cristo viveu, hermanos, com rudas,
sabia que Judas, por sua onisciência, ia traí-lo. Pero Jesus lo amou. É interessante que quando você mira em Mateus capítulo 26, versículo 50, abra sua Bíblia e confirme as palavras de Jesus, quando Judas foi para traicioná-lo. Jesus sabia a intenção de Judas, pero Jesus, que dijo Jesus a Judas, queridos, amigo, a que vienes? Chamou Judas de amigo. A quem iria traicionar? Disse amigo. A que viene? E Jesus já sabia por quê. Mas mire que a santidade, o comportamento de Jesus poderia chegar. Eu sei, porque viniera. Eu sei tua intenção, Judas. E ali desciam nas palavras contra Judas, não? Não, ele disse amigo. Quando você lê em Lucas capítulo 22, 48, ele disse, Judas, com um beijo entregas al hijo del hombre. Perdone. Você é uma discípula de Jesus. E você deve perdonar. Quantos disse amém? Queridos, última recomendação para que entendamos como perdonar, como suportar a los demás, é que devemos ser longânimos. Efésios capítulo 4, versículo de número 2, vai falar sobre a longanimidade. Com toda humildade e mansedumbre, suportando-os com paciência los unos a los outros. Por quê? Mas por que, pastor, longanimidade? Eu não vi esse término longanimidade aqui. A palavra longanimidade, queridos, em grego é macrotomia. Macrotomia. Acompanhada da palavra paciência. Paciência. E esta palavra significa temperamento largo, extrema paciência. Mirem Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 4. O que é que disse? Que disse, hermano, Romanos, capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Queridos, observe que algumas pessoas menospreciam as riquezas de la benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que sua benignidade, ou seja, a bondade de Deus, te guia ao arrependimento. E esta longanimidade ou paciência tem que estar inserido em nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 6, glória a Deus, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 6. O que é que disse? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pablo habla aqui que em longanimidade estuvo sua vida para com os demais, ou seja, a paciência
dele apóstolo Pablo. Em Colossenses, que já leímos, pero pido a compreensão de ustedes para ler uma vez mais no capítulo 3, porque aí vai tratar também da longanimidade. E versículo 12 e 13, o que é que dizem? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense, queridos, que pois o uniforme del creyente, ou deve ser o uniforme del creyente, la longanimidade, la paciência. É tanto que ele disse, vestiu-os. E fíjense que Pedro também está aclarando que nossa única esperança de la salvação é a extrema paciência de Deus. Lê 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pode ler. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Queridos, se não temos paciência, como desfrutamos da paciência divina, não vamos entrar no caminho de suportar a los demais. Espero que Deus nos ajude, queridos, de um dia ao outro, a pessoa que corta suas amistades, corta sua comunhão com seu irmão, com sua irmã, por causa de este término, suportar. Só mira agora todos os defeitos, menos as virtudes desta pessoa. Pero usted é conclamado por Deus, à luz da palavra dele Senhor, como cristiana, como serva de Deus, como servo dele Senhor Jesus, como seguidor de Jesus, de urgentemente te reconciliar com este irmão, com esta irmã. Se ela não quer, se ele não quer, quede-se tranquilo, haga sua parte de perdonar, de buscar uma reconciliação, de usar ele domínio próprio, de ser mais tolerante. A longanimidade, querido, é uma base principal dele perdonar. Se você não tem esta virtude, ele fruto do Espírito Santo em sua vida, a longanimidade, a paciência, vai lhe custar muitíssimo perdonar. Mas se você tem esta virtude do Espírito Santo em sua vida, então vai ser fácil você fazer sua parte de perdonar. Sem humildade, é impossível ter comunhão com os outros. Às vezes, na arrogância, não? De dizer, não, foi ela que pecou, foi ele que pecou contra mim, foi. Pero a Bíblia nos ensina o contrário. Existe ele ofensor e ofendido. E a Bíblia diz que ele ofendido é que deve ir ao ofensor. Não é fácil. Pero, como discípulos de Jesus, devemos ser assim. Vaja, haga sua parte e Deus vai bendecer. Deus vai romper uma grande parede que está separando você de sua irmã, de seu irmão, e que está de sua família, de seu trabalho. Suporte, seja fiel ao Senhor, siga adelante, mire para Cristo, não mire os defeitos de seus irmãos, mire para Ele, Senhor. Hable de la bondade, de la misericórdia, del perdão dele, Senhor, de la reconciliação dele, Senhor. Hagamos, querido, nossa parte. Seamos mais pacientes um para com os outros. Quantos dizem amém? Que Deus siga bendicindo-los, ajudando-los, guiando-los hasta a venida de Cristo Jesus. Que Deus